O monarca retornou com suas lives e expressou toda a sua indignação com o ministro Alexandre de Moraes, Pacheco, presidente do Senado, a Globo e todo o sistema que envolve a esquerda. E esse cara diferenciado está agora escrachando para o mundo inteiro a ditadura brasileira, que eu e muitos outros viemos falando para vocês durante todo esse tempo aqui, e sofrendo as consequências da ditadura por escrachá-la, né? E agora nós temos alguém de fora que percebeu o jogo, né? Na verdade, o Elon Musk e uma galera lá nos Estados Unidos já está sabendo disso há muito tempo. Eles só estavam no processo de entender o que eles iam fazer. E aparentemente eles chegaram agora num estopim onde eles decidiram fazer um e dar um basta no Xandão, né? O que o Elon Musk tinha falado, aparentemente, era que o Xandão estava pedindo que o Twitter censurasse as pessoas que eles queriam e ainda assim fizessem com que o Twitter assumisse a culpa. E isso é interessante. Significa que a censura do judiciário já tem um preço na mídia tão grande que eles estavam querendo usar o poder do Estado para forçar de além que o X, né, o X, censurasse as pessoas, ele ainda teria que tomar a culpa para si, né? Eu achei isso interessante porque eu lembro da última vez que eu fui banido pelo YouTube, né? E sem nenhum motivo aparente, o YouTube só do nada me baniu. Eles meio que eu achei que foram eles, porque não teve uma decisão judiciária. Mas aí agora, com essa informação que o Elon Musk passou aí recentemente, tô começando a achar que foi o próprio Alexandre de Moraes que mandou o YouTube fazer o que fez e falou para esconder, para fazer isso de forma com que se não ele não tivesse, porque ele não quer mais ser exposto nesse sentido, né? E tá cobrando um preço grande, tão grande que agora o Elon Musk está escrachando para o mundo inteiro. E o Elon Musk escrachar para o mundo inteiro tem reverberações incríveis. Porque existem vários outros grandes influenciadores americanos que lidam com política todo dia, e debate, podcasts, que já estão, nesse exato momento, trazendo essa pauta. Na verdade, a pauta Brasil entrou no ciclo da política, principalmente na direita, muito forte nos Estados Unidos agora. E tem vários grandes canais que estão comentando, né? Então, isso é o que o Elon Musk trouxe na mesa, né? O fato dele peitar o Xandão significa uma exposição no cenário internacional da ditadura brasileira incrível. E isso é tudo que a gente precisava para começar a ter qualquer tipo de energia para ter uma organização de alguma reação. Porque da forma com que estava no Brasil, o maior líder que a gente tinha era o Bolsonaro, dessa parada toda, e ele já tinha sido derrotado, né? Então, a gente estava precisando de alguma força, e infelizmente teve que vir externamente, porque o Brasil já foi completamente derrotado, a verdade é essa, tanto que virou ditadura. Precisou de uma força externa, né, que está alheia aos poderes da ditadura, para dar início a qualquer tipo de reação por parte das pessoas que são a favor da liberdade de expressão e contra o regime autoritário que hoje domina o Brasil, né? Então é muito bom isso que aconteceu. Eu fiquei muito animado. Eu espero que o Elon Musk não ceda. Agora que ele mandou para ver, mande para ver até o fim, entendeu? Porque se ele tá achando que vai existir algum tipo de negociação com o Xandão, ou que ele vai poder ser um cara, vai se tornar um cara razoável, que vai entender que ele tá extrapolando os limites e vai recuar, você tá muito enganado, Elon Musk, advogados do Elon Musk, equipe que cuida do X, vocês estão muito enganados sobre isso, porque a estratégia do Xandão é sempre dobrar a aposta, e ele precisa sempre dobrar a aposta, porque ele cruzou uma linha na qual, se ele não dobrar a aposta, significa que ele acaba preso. Por qualquer recuo na narrativa de poder do Alexandre de Moraes, ou na dominância dele no status quo brasileiro, o judiciário e etc., qualquer recuo significa o início de uma tendência que pode levar à destruição completa dele. E ele sabe disso. Por isso que ele não pode recuar. Por isso que ele vai dobrar a aposta
E é por isso que você, Elon Musk, tem que entender, agora que você comprou de vez essa briga, que você também não pode recuar. Porque vai ser muito humilhante, na minha opinião, o cara mais rico do mundo, um dos vanguardistas tecnológicos da humanidade, que tá querendo levar a gente para Marte, não sei o quê, vai perder para um bosta do Xandão, que é simplesmente um idiota, que é um mafioso, que foi colocado para cuidar de um país inteiro com um punho de ferro através de poderes tirânicos. Se você perder para esse cara, é muito ruim para sua imagem também, né? E muito ruim para a narrativa mundial, de certa forma, né? Porque seria muito legal se as pessoas, os bilionários ou as pessoas influentes que não necessariamente tenham cargo político no exterior possam impedir avanços totalitários em qualquer país que seja, né? Eu acho que isso poderia ser algo positivo. De todas as Big Techs meio que cederam às demandas do judiciário em prol de uma noção de que nós temos que nos conformar às leis de um país, entendeu? Porque esse país é soberano. Mas isso até é válido, na minha opinião, quando é um país sério, um país que é soberano, mas que é livre, democrático e justo, né? Se você não, na minha visão, nenhuma empresa tem a necessidade ética ou moral de apoiar ou seguir um regime ilegal, né? Um regime ditatorial ilegal que nem do Alexandre de Moraes. Então, o correto é se negar a cumprir essas demandas autoritárias. Eles chegaram no estupim, né? Eu estava vendo o Elon Musk falar, o motivo do estupim era o que eu falei no começo da live, que eles queriam que o Twitter tomasse a culpa pelas pessoas estarem sendo censuradas. Ou seja, o Twitter deveria ser o capacho do Xandão e não poderia nem falar para todo mundo que ele está sendo o capacho do Xandão. Você vê como as coisas são feitas na surdina, porque eles sabem que eles estão fazendo algo errado, né? O Alexandre de Moraes, ele sabe que ele é um bandido, um criminoso, um déspota, alguém que merece estar na cadeia, né? Ele sabe, por isso que as táticas dele são as mais sujas possíveis, né? E chegou no nível de sujeira que o Elon Musk falou, tá bom, mano, não dá, só não dá. Então vai começar, né? Primeiro o Elon Musk vai começar a elevar o tom, aí o Alexandre de Moraes já colocou ele num inquérito, né? Como se fosse fazer qualquer diferença para o Elon Musk, né? Estar no grande inquérito do Alexandre de Moraes, né? É engraçado, né? Que tipo, a atitude com o Elon Musk, o cara mais rico do mundo, é a mesma que ele tem comigo, um youtuber, gordinho ter tudo. Ele acha que que ele tá brigando agora com o mesmo nível de oponente, né? Por isso que tem sido patética a reação do Alexandre de Moraes, né? Ele acha que colocar e tem sido patética a reação da esquerda, a esquerda também. Eu separei algumas reações aí. A reação da Choquei é maravilhosa. Atenção, Choquei falando, atenção, por meio de cooperação entre a Polícia Federal e o FBI, as autoridades dos Estados Unidos podem cumprir mandatos de busca e apreensão nas residências do investigado Elon Musk, dono do Twitter e X. A ordem pode partir a qualquer momento pelo ministro do STF. Mano, não é possível, eles não têm vergonha na cara. Eles acham mesmo que o FBI vai trabalhar com a Polícia Federal do Xandão para cumprir um mandato de busca e apreensão no cara mais rico do mundo. Um dos caras mais famosos do mundo, amando de um juizequinho de merda de um país, de uma republiqueta de banana? Você acha mesmo? O Paiva falou aqui que o presidente do Senado acabou de dizer que é urgente a regulamentação das redes. Aparentemente não foi dessa vez que o Pacheco vai fazer cumprir a Constituição. Pacheco é da ditadura, pô. Nesse nível de jogo, cara, quando tem o Elon Musk falando que a porra do negócio é ditadura, e os caras... E não só o Elon Musk, mas o mundo inteiro, pra ser sério, porque não é como se as pessoas estivessem discordando do Elon Musk, né? Tá todo mundo apoiando o Elon Musk internacionalmente. Não é nenhum debate se o Brasil é uma ditadura ou não. É óbvio que é uma ditadura. Qualquer pessoa com cérebro sabe que é uma ditadura. Mas infelizmente o brasileiro não tem muito cérebro. Na fila do cérebro o brasileiro não quis entrar muito, não. E o Pacheco, obviamente, faz parte da ditadura, né?
E ele não vai. Eles estão, a minha opinião é que eles estão com o Xandão até a destruição do país, entendeu? Eles preferem ver a destruição do país do que ceder poder. Quando você tem um ministro do Supremo, que é, em teoria, o maior protetor e garantidor do que está escrito na Constituição, e você tem ele ignorando a Constituição e implementando leis da cabeça dele que claramente contrariam o que está escrito nesse papel sagrado que delimita o papel do Estado e de seus agentes políticos, quando ele passa a ignorar isso e é aceito pela sociedade, o governo brasileiro já não tem mais legitimidade. Já não tem mais... É aceito pelo Estado, né? Porque a sociedade não aceitou. A gente vem protestando aqui, mas estamos sendo presos, sendo censurados, multados, calados, mortos, torturados, perseguidos, né? A gente está lutando, a sociedade, né? Mas o status quo, o aparelho estatal, aceitou que o Alexandre de Moraes passasse por cima da Constituição e virasse Deus. Porque se nada na Constituição limita o que o Alexandre de Moraes pode fazer, pode decidir, então, basicamente, a caneta e o papel dele virou Death Note. Qualquer coisa que ele escreve vai acontecer, sacou? Então, isso põe o Brasil numa ditadura. Então, quando o Elon Musk começa a sofrer pressões ilegais de uma ditadura que está pedindo coisas para o Elon Musk que não estão escritas no nosso Código Penal, que não estão escritas na nossa Constituição, o Elon Musk, que vive num país sério, que é os Estados Unidos, onde eles seguem as leis à risca lá, ele vê isso e enxerga que não há mais legitimidade no Supremo Tribunal Federal. Porque ele já não mais representa a Constituição, portanto, já não mais representa de verdade o Estado brasileiro, nem o povo brasileiro. Portanto, ele não tem mais obrigação ética, moral e nem legal de respeitar nenhuma decisão de um órgão pirata, que é o Supremo, o Judiciário, no Estado brasileiro. Entendeu? Então, o Elon Musk não fez nada de errado. O Elon Musk está completamente certo e ele só está expondo para o mundo o que eu já vinha falando para vocês há mais de 4 anos. Que eles estavam tentando implementar, conseguiram implementar e a gente estava numa ditadura. E agora não fiquem surpresos se um dos caras mais poderosos, ricos e influentes do mundo concorda comigo e depois de 4 anos vem falar a mesma coisa que eu venho falando para vocês. Porque eu nunca menti para vocês. Porque eu sempre falei algo que era óbvio e que infelizmente a maioria das pessoas não tem a capacidade de compreender, porque o nosso sistema educacional é uma bosta, a nossa mídia é a mídia mais mentirosa, manipuladora e traidora que existe no mundo, né? E houve uma campanha de difamação e de destruição da minha reputação tão intensa que fez parecer para vocês as coisas que eu falaram como besteira, como coisas malucas de um doido, mas na verdade era só vocês sendo influenciados por uma campanha midiática poderosa onde tinham pessoas como a Globo patrocinando a minha destruição. A verdade é que eles sempre vão acusar as outras pessoas de estarem fazendo aquilo que eles mesmos estão fazendo. Porque quer maior ataque à soberania de um país quando você começa a ignorar a Constituição e achar que da sua cabeça ou do seu grupo político tem o caminho certo para a nação e que você está tão certo e tão justificado que você pode inclusive passar por cima da Carta Magna. Isso é o maior movimento de perda de soberania que pode existir num país. Porque quando não existe um apreço pelas regras, não existe um comprometimento com a Constituição do Estado, não há soberania nesse Estado. Há soberania apenas do Xandão. A única agente soberano no Estado brasileiro é o Alexandre de Moraes, que ele é soberano a todas as outras forças do Estado. Mas o Estado brasileiro morreu. Tá acuado. Tá dependendo de um careca burro. O Estado brasileiro não existe, é uma farsa, é uma mentira. Não existe soberania no Brasil, não existe Brasil. Não existe país sem Constituição. Tudo isso é uma mentira, é um castelo de cartas que está caindo aos pedaços. É só o começo. É só o começo. Isso não vai parar até vocês todos saírem fora do poder e a maioria de vocês serem presos.
E vocês, jornalistinhas de bosta, que apoiaram durante esses 6 anos, 4 anos, a implementação de ditadura no país, vocês todos vão ficar marcados pela história como covardes, fascistas e traidores que trabalharam para perseguir pessoas inocentes, que nada fizeram contra o povo e nada fizeram contra nada, que estavam seguindo a sua vida de forma ordeira e legal. Vocês vão ser conhecidos pela história como traidores, como vermes. Vocês são aqueles que apoiariam Hitler quando ele estivesse tomando poder. Vocês são feitos da mesmo tecido que é feito os nazistas. Vocês são nazistas. Vocês são fascistas. Vocês são aqueles que trabalhariam para entregar para um Estado autoritário Anne Frank. Vocês trabalhariam para entregar a Anne Frank. Vocês destruiriam a reputação da Anne Frank para justificar que ela fosse morta pelos nazistas. Vocês, jornalistas que estão apoiando isso, Globo, vocês fariam isso com a Anne Frank. Saibam disso. E a história vai mostrar isso para todo mundo, e o mundo vai saber qual seria o seu papel e qual foi o seu papel na história brasileira. Vocês foram os fascistas da história brasileira. E o mundo vai saber.